Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos chegando ao fim da nossa disciplina, passou muito rápido, né? Quero agradecer pelo empenho de todos e todas, e todes, né? Pelo empenho, quero agradecer pela participação, quero parabenizar pelos trabalhos elaborados. Tivemos muitos trabalhos interessantíssimos. Queria inclusive pedir para que quem esteja em sala de aula possa, né, utilizar essas ferramentas que foram elaboradas durante a disciplina, porque de fato tivemos trabalhos muitíssimo potentes, né, trabalhos muito promissores. E aí eu também queria, nesse vídeo, é um vídeo de certa maneira de encerramento, né, para que a gente possa fazer uma espécie de panorama geral e para que a gente possa amarrar os pontos de discussão que foram sendo traçados ao longo da disciplina. Esse vídeo eu espero que não fique tão longo, para que vocês também não fiquem, né, enfim, cansados, né? Mas é um vídeo para que nós possamos fazer as pontes, né, entre aquilo que foi lido, discutido, pensado durante as nossas unidades. E aí eu queria começar justificando e explicando o início da nossa disciplina, quando eu fiz um questionamento e muitos e muitas, né, responderam. Eu tentei dar o máximo de atenção a cada uma das respostas, porque além de me interessarem, porque eu passei a conhecê-los, né, melhor, também foi muito importante para que eu fizesse o pontapé inicial da discussão da nossa disciplina. E que pontapé é esse? Agora que estamos chegando ao fim e vocês já têm de certa maneira uma leitura geral daquilo que foi discutido, né, daquilo que foi discutido pelos textos, daquilo que foi discutido pelos fóruns, daquilo que foi discutido nos trabalhos e nas atividades, você já tem agora uma visão mais ampla em relação aos estudos culturais, em relação a como os estudos culturais podem dialogar com a literatura. Sobretudo, acho que vocês estão levando, e eu espero que isso fique muito evidente, uma palavra muitíssimo importante. Nós estamos no terreno das problematizações. Nós estamos no terreno em que o status natural de todas as coisas é questionado, né? Portanto, nós estamos em uma área de leitura, uma área de pesquisa, uma área de produção de saber, que não se contenta em observar as coisas e simplesmente aceitar como se elas estivessem aí desde sempre, né? Michel Foucault, um teórico francês, acho que vocês conhecem, é uma indicação interessantíssima para quem gosta de pensar sobre discurso, história, inclusive cultura, né? Foucault ele vai dizer que, e aí ele é um dos pensadores que defende essa ideia, que o sujeito ele não está aí desde sempre, né? O sujeito ele é situado historicamente, o sujeito é situado culturalmente. E aí a pergunta que eu fiz a vocês, né, o quem é você, dialogava exatamente com essa discussão Foucaultiana, que questiona aquilo que nós somos, exatamente para que a gente possa fazer uma observação sobre a realidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente responde a uma pergunta como quem nós somos, a gente precisa pensar que nós estamos respondendo essa pergunta dentro de um tempo, dentro de uma história, dentro de possibilidades, que é o que Foucault chama de condições de possibilidade. Ou seja, o que eu respondo sobre mim hoje? Será que essa mesma pergunta feita daqui 50 anos, eu nem diria isso, né? Muitos e muitos de vocês atuam como professores e professoras. E aí eu os convido a fazer esse questionamento aos nossos e às nossas alunas. Eu também tenho estudantes de nível médio e costumeiramente eu faço essa pergunta para eles: quem são vocês? E é muito curioso que essa pergunta, em primeiro momento, ela gera um certo silenciamento, né? Ou seja, como assim? Numa disciplina de literatura ou numa disciplina de língua portuguesa, o professor ou a professora está perguntando quem sou. O que é que isso significa? Essa pergunta pode suscitar uma discussão interessantíssima, e foi essa que eu tentei promover na nossa disciplina. E aí eu estou justificando agora. Eu gostaria muito que ficasse
É evidente que nós estamos dentro de um tipo de pensamento que desnaturaliza as subjetividades, que desnaturaliza a ideia de que nós temos um ideal possível e tudo que se distancia desse ideal é menor, é mais frágil, tem menos valor. Por que isso, né, gente? Aquele questionamento inicial, e aí é interessante, eu vou pontuar, né? Alguns de vocês responderam a partir do nome. Eu sou Fred, né? Eu nasci em Mossoró, eu gosto de literatura, enfim. Tivemos inúmeras respostas, né? E algumas dessas respostas se repetem, outras não. Mas é para que a gente possa pensar que nós nos constituímos a partir de jogos de poder, de jogos de verdade, nós nos constituímos dentro de uma história, dentro de uma cultura. E se assim for, né, a noção de cultura é revisitada, a noção de identidade também é revisitada. E aí a gente já está apontando para algumas questões que são fundamentais dentro dos estudos culturais. Então, sair da discussão, né, e entender que aquilo que nós somos tem uma relação direta, nós nos constituímos a partir desses vetores, né, sociais, nós nos constituímos por meio desses discursos. Por exemplo, se sou uma pessoa que participa de circuito religioso, se sou uma pessoa que tem práticas religiosas, obviamente que essas práticas, esses discursos, esses enunciados se revelam naquilo que me constitui enquanto sujeito, né? Enfim, então essa discussão inicial era para que a gente pudesse questionar e, na verdade, também pudesse apontar para a discussão que vem na sequência, que é a noção acerca de cultura. Ou seja, se aquilo que nós somos não é pré-determinado, não existe uma pré-existência a partir dessa perspectiva, também nós podemos questionar a noção de cultura. E aí a discussão ela se dá de maneira muito simples no início, porque a gente vai começar a mostrar que cultura não é apenas a prática de um determinado segmento da sociedade que detém um tipo de poder muito específico, né? Porque aí a gente vai estar levando como em consideração a alta cultura, a baixa cultura. Nós vamos estar colocando a ideia de que a cultura de verdade, né? Ou seja, vamos colocar aspas aí nessa ideia de verdade. A cultura de verdade seria aquela que representaria um determinado tipo de padrão de comportamento social. E aí os estudos culturais eles vão exatamente nesse lugar e apontam para as margens, né? Se vocês tiverem também curiosidade, eu indico leituras em linguística aplicada, né? Porque lá na linguística aplicada a gente também vai ver essa discussão que aponta para aquilo que é marginal, para aquilo que é fronteiriço, para aquilo que não tem limites definidos, para aquilo que se dilui, né? Ou, para usar a famosa metáfora de Zygmunt Bauman, essa discussão aponta para uma realidade fluida, né? Para uma realidade que é intercambiável, para uma realidade que é transitória, né? Ou seja, a gente está diante dessa discussão que questiona a ideia de que temos um padrão, e esse padrão é o único e o verdadeiro possível, e questiona, né, que identidades são essas que são produzidas dentro de uma cultura, portanto, que também está sendo questionada, problematizada, revisitada. E aí a discussão sobre identidade, né, vai nos conduzir à ideia de que se a cultura sofre esse questionamento, né, se os estudos sobre cultura vão considerar práticas que durante muito tempo foram invisibilizadas, silenciadas, e aí, por exemplo, a gente pode falar em termos de literatura, hoje nós percebemos o crescimento, né, e isso é incrível, né, de estudos relacionados a literaturas indígenas, a literatura da comunidade LGBTQI a mais. Então a gente vai perceber, né, a literatura de mulheres negras, a gente vai perceber
a confirmação, a consolidação, né, de uma discussão extremamente interessante e que revisa um passado extremamente elitista, né, em que a grande literatura é demarcada por homens brancos e toda essa discussão que está sendo posta hoje, né? E aí a gente está vendo como é que aquela primeira discussão, né, sobre aquilo que nós somos e esse questionamento sobre a nossa própria constituição subjetiva, ou seja, nós nos constituímos em fluxo constante, né? Foucault tem uma frase ótima, ele diz assim numa entrevista: não me pergunte quem sou e não me peça para permanecer o mesmo. Ou seja, temos aí uma ideia de movimento. E aí esse movimento, né, ou seja, essa ideia de que existe um trânsito, né, é exatamente o ponto em que nós chegamos para discutir. Ou seja, se estamos em movimento, significa dizer que o movimento é feito por todos, né? Então não existe um movimento sendo produzido apenas, portanto, uma cultura produzindo verdade, uma cultura produzindo, enfim, né? Não existe apenas uma única cultura, não existe apenas uma única identidade, não existe uma única literatura, né? Então nós estamos passando, e essa é uma discussão extremamente produtiva, porque nós vamos colocar em cena atores sociais que durante muito tempo não tiveram voz, né? E aí, por exemplo, a gente chega na discussão dos estudos queer, né? Que vão também, dentro dessa lógica pós-estruturalista, dentro dessa lógica pós-moderna, revisitar aquilo que se coloca como um problema de gênero. Por exemplo, como Judith Butler vai trazer na introdução de um dos seus livros mais conhecidos, né? E aí, por exemplo, pensar na ideia da categoria queer, né, é para que a gente possa pensar essa ideia do estranho não como elemento a ser evitado, mas o estranho como constituinte, né? O estranho como produtivo, o estranho como realidade, né? E aí a gente vai, por exemplo, relacionar essa discussão inteira sobre cultura, sobre identidade, essa relação com a categoria queer com literatura, porque aí a gente vai estar exatamente pensando qual o lugar da literatura numa cultura que é revisitada, que é questionada, que identidades, né, são observadas, que identidades se constituem nesses textos marginalizados, e por que não considerá-los como elementos que revelam, que dizem, né, que conversam inclusive com as nossas práticas docentes, os nossos alunos, né, os nossos estudantes, né? E aí pensar nas referências que esses alunos têm trazido para a sala hoje, para que a gente possa fazer uma relação de diálogo, para que a gente possa fazer uma relação honesta, para que a gente possa de fato conhecer e considerar o conhecimento e as práticas culturais dos nossos estudantes, porque caso contrário, a escola vai repetir um modelo que é exatamente questionado pelos estudos culturais. Ou seja, considerar aquilo que os estudantes trazem é fundamental, porque inclusive como professores de literatura, né, eu estou falando exatamente para professores de literatura, ou para estudiosos de literatura, ou para pessoas que gostam de pensar sobre leitura, é muito importante que a gente pense sobre esse processo de leitura e sobre que possíveis razões fazem com que os estudantes tenham dificuldade de acessar o texto literário, né, de ser atravessado por esse texto literário. Quando a gente talvez decidir, ou quando a gente de fato ouvir os nossos estudantes, quando a gente conhecer, né, quando a gente abrir a possibilidade, o canal de comunicação com os nossos estudantes, e acho que os estudos culturais fazem isso, né, promovem, né, de certa maneira, essa discussão sobre essa abertura da escuta, né, ou seja, para que a gente possa olhar para essa realidade sem aquele filtro que separa, sabe, o professor que detém todos os poderes e o estudante que vem para cá apenas para receber aquilo que a escola define como bom, belo e incrível.
Ah, então, pensar a literatura a partir desses dispositivos, a partir dessas categorias, a partir dessa verdadeira revolução, também, né, conseguir fazer com que as nossas salas de aula sejam mais produtivas, né? Fazer com que as nossas salas de aula elas de fato produzam impactos que sejam positivos, né? Impactos que façam com que esse aluno, por exemplo, chegue com autoestima diferente em sala, né? Porque em certo sentido essa ideia de literatura canônica, né? Essa ideia de alta cultura, em certo sentido, promove em relação a estudantes que não estão convivendo nessa esfera, promove um impacto muito negativo, né? Então é muito comum ouvirmos os nossos estudantes, as nossas estudantes dizerem: professor, não acho que tenham condição de ler esse livro, né? Professor, acho que eu nunca vou gostar de literatura, né? Exatamente porque existe um fosso, existe uma distância muito grande, porque eu acho que essa mediação está sendo feita de maneira minimamente inadequada, né? Ou seja, nesta disciplina, né, enfim, espero que eu tenha feito um traçado, né, que apontasse para repensarmos essa realidade como uma realidade construída, histórica e culturalmente, para que a gente possa questionar o status de cultura e para que a gente possa repensar aquilo que se coloca como identidade, porque a partir de todo esse questionamento, a relação com a literatura ela se faz outra. Porque a literatura, né, ganha um S, por exemplo, né? E aí a gente tem a discussão sobre literaturas. E aí a gente vai considerar uma infinidade de possibilidades riquíssimas e valorosas e que estão sendo cada vez mais, né, discutidas e redescobertas em pesquisas, em salas de aula, enfim. Então, gente, eu deixo aberto o canal caso vocês tenham dúvidas, perguntas. A gente pode continuar o contato mesmo que a disciplina esteja se encerrando, mas também convido-os, né, a pensar sobre a possibilidade de produzir pesquisa nessa área, né? Inclusive na produção do trabalho final de curso da especialização. Por que não pensarmos a constituição de identidades de sujeitos na literatura, e essa literatura a partir desses dispositivos de gênero, dispositivos de raça, dispositivos de etnia, para que a gente possa, né, produzir um tipo de produção acadêmica atual, um tipo de produção acadêmica necessária, um tipo de produção acadêmica contundente, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Enfim, então fica o convite, caso vocês desejem produzir na área, né? Contem comigo também para que troquemos referências, troquemos discussões, enfim, tá bom? Então, a gente se fala, né? A gente se vê virtualmente, e desejo a todos uma excelente uma excelente mudança, né? Eu acho que o que eu posso desejar de melhor é que a gente possa entender as transformações, as nossas, do mundo, dos nossos alunos, para que a gente possa considerar essas transformações, essas transições como constituição e não como algo que deve ser evitado, tá bom? Até mais.